Olá a todos, muito boa noite. O tema de nossa aula de hoje é a parceria público e privada. As PPPs, ou parcerias públicos-privadas, elas foram criadas não pela Lei 8666/93, né, e sim por uma lei específica, né, que trata exclusivamente da PPP, que é a 11.079 de 2004. A Lei 8666/93, a gente vai estudar ela no semestre que vem, trata de todas as licitações e contratos administrativos. Já a Lei 11.079 de 2004 trata exclusivamente, de forma específica, da parceria público-privada, que é o objeto de nossa aula. As PPPs elas surgiram de uma forma, de uma prestação de serviço público complexa, né? Na qual o Estado e a iniciativa privada realizam um convênio para a realização e a prestação de um serviço público, né? Então, as PPPs, a parceria público-privada, surgiu como uma forma de prestação de um serviço público, né, juntamente entre o Estado e o setor privado, né, para o fornecimento da infraestrutura necessária, né, para a realização de uma prestação de um serviço público. Temos um grande exemplo da PPP na cidade de São Paulo, né, instituída pelo governo do estado de São Paulo, que é a linha 4 do metrô. A linha 4 do metrô trata de forma específica de uma parceria público-privada, que é a linha amarela, a via 4 amarela, né? Então, a PPP, como eu disse, ela foi criada pela Lei 11.079 de 2004, é um contrato administrativo formado por intermédio de uma concessão pública. Então, a PPP é uma forma, sim, de uma concessão pública, né, específica para grandes obras, para grandes serviços públicos, né, e elas podem ser realizadas de duas formas, na modalidade patrocinada ou na modalidade administrativa, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a PPP ela tem duas modalidades, a patrocinada e a administrativa, né? E é feito por intermédio de uma concessão pública. É uma concessão de um serviço público feito nessas duas modalidades que envolvem grandes investimentos feitos pelo poder concedente, né? Então, ou seja, o Estado ele entra juntamente com a iniciativa privada, né, para a realização de um serviço público, né? Então, a PPP ela é uma forma de prestação de serviço público repassado do Estado para a iniciativa privada, né, na qual a iniciativa privada vai entrar com a tecnologia, né, vai entrar aí com a infraestrutura, né, juntamente com o Estado na prestação daquele serviço público. Como eu disse, temos duas modalidades de PPP, a patrocinada e a administrativa, né? O que vem a ser a PPP, a parceria público-privada patrocinada? A PPP patrocinada tem previsão no artigo 2º, parágrafo 1º, lá da Lei 11.079 de 2004. Nessa modalidade de PPP, na patrocinada, o serviço é prestado diretamente ao público, ou seja, a empresa que venceu ali a concessão para a realização da PPP, ela vai prestar diretamente o serviço ao público e vai ser cobrado de forma tarifária, né, diretamente ao usuário do serviço público, vai pagar diretamente à iniciativa privada por aquele serviço público realizado, né? Então, o grande exemplo que a gente tem da PPP patrocinada é a linha 4, a linha amarela do metrô, a linha 4 do metrô, né? Na qual, nesta modalidade, foi feito por intermédio de uma PPP patrocinada, quando o próprio usuário do metrô, né, os próprios nossos usuários do metrô, efetuamos o pagamento direto, né, do serviço público à iniciativa privada, à empresa que venceu ali a licitação. No caso da linha 4 do metrô,
licitação da PPP foi feita por intermédio de de uma consórcio de empresas, ou seja, foram várias empresas que participaram de forma conjunta da licitação, venceram de forma conjunta a licitação, não é? Por isso que a gente chama de consórcio via 4. Mas são várias empresas que venceram a licitação, né? E são essas empresas que prestam esse serviço público à população, né? Então, a PPP tem a previsão lá no parágrafo 1º desse artigo 2º da lei da PPP, né? E o conceito está exatamente isso que a gente conversou, né? Que é a concessão de serviço público ou de obras públicas, né? Quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários a contraprestação pecuniária do parceiro público-privado. Então, na PPP eu tenho uma coparticipação, tenho uma somatória de participação do Estado com a iniciativa privada. Na PPP patrocinada, a remuneração do investimento feito pela iniciativa privada é pago diretamente pelo usuário. Ora, para construir o metrô, a linha 4 do metrô, foi feito investimentos pelo setor privado, né? Ele que construiu todas as estações e toda a malha do metrô da linha amarela, né? E como forma de contraprestação desse investimento feito, a parceira privada tem que receber por aquele serviço feito, né? Quem paga são os próprios usuários que vão usar daquele serviço público e pagar ali a empresa, o consórcio da linha 4 do metrô, as empresas que venceram a licitação, a remuneração por aquele investimento feito, né? Então, toda vez que a gente paga, na verdade, uma passagem para a linha 4 amarela, quem está recebendo esse valor é, obviamente, o Estado, mas uma parte também vai para a iniciativa privada que fez a obra do metrô, né? E ela precisa ser remunerada por isso. Então, na patrocinada, a iniciativa privada ela recebe pelo investimento feito diretamente ao público, né? Ou seja, o serviço é prestado diretamente ao público pelo ente privado e este público efetua o pagamento da tarifa diretamente ao parceiro privado, né? Então, obviamente não é todo o valor da tarifa que vai para a linha 4 amarela, né? Uma parte, obviamente, vai para o governo do Estado, né? E uma parte vai para a linha 4 amarela como contraprestação de todo o investimento feito, de todas as obras feitas daquela PPP patrocinada. Na PPP administrativa, né, a previsão da PPP administrativa é o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 11.079/2004. Então, enquanto na patrocinada a previsão é no parágrafo 1º do artigo 2º, na administrativa é o parágrafo 2º do mesmo artigo 2º. Nessa modalidade de PPP, na administrativa, a administração ela assume todo o ônus do serviço prestado. Então, a prestação do serviço público na administrativa, né, é do próprio Estado, é da própria administração pública. Ao passo que na patrocinada não, né, o serviço é prestado pelo parceiro privado diretamente ao público, né? No caso da administrativa, a administração pública que assume todo o serviço prestado. Por exemplo, é feita uma PPP para a construção de um hospital público. O serviço vai ser prestado pela própria administração. E o parceiro entra com a tecnologia, com a construção propriamente do hospital, né? A mesma coisa seria uma PPP para a construção de um estádio de futebol para a Copa do Mundo, por exemplo. Pode ser feito por intermédio de uma PPP? Tranquilamente. Mas o serviço vai ser prestado pela própria administração pública. Então, a diferença básica entre a PPP administrativa e a patrocinada é que na patrocinada o serviço público é prestado pelo ente privado ao usuário do serviço público, enquanto que na administrativa o serviço público é prestado diretamente, né, o ônus do serviço é prestado diretamente pela própria administração pública.
E o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 11.079 de 2004 fala exatamente isso. Concessão administrativa, o PPP administrativo, é o contrato de prestação de serviço de que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Então, aqui o ônus da execução do serviço público, né, é a própria administração pública, enquanto que na patrocinada é feita pelo ente privado. Quando que eu não posso utilizar a PPP? Né? Tem algumas modalidades que a PPP é proibida, não é sempre que pode ser feito uma PPP. Como eu disse, a parceria público-privada é utilizada para grandes obras, para grandes prestações de serviço, né? Como, por exemplo, a linha 4 do metrô foi um grande investimento. Então, toda vez que o valor do contrato, né, toda vez que o valor da obra, daquele serviço público, para realizar aquele serviço público, for inferior a 20 milhões de reais, eu não posso fazer PPP. Então, a PPP somente pode ser feito quando for 20 milhões de reais para cima. Né? Posso fazer, por exemplo, uma PPP para a realização de uma nova forma de iluminação pública. Né? Por exemplo, hoje temos algumas lâmpadas, alguns postos de iluminação pública em São Paulo com tecnologia LED, mas tem alguns postes de iluminação pública que não são de tecnologia LED. Vamos supor que o Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo quer fazer tudo em LED. E para isso ela pode ser feito esse serviço por intermédio de uma PPP? Pode, né? Porque vai ter um grande investimento para esse tipo de serviço público. Né? Então, para os contratos inferiores a 20 milhões de reais, eu não posso fazer por PPP. Eu tenho que fazer por outra forma de serviço público, né? Uma concessão pública, uma licitação propriamente dita com uma outra modalidade, mas nessa forma, quando há uma coparticipação de Estado junto com a iniciativa privada, como uma parceria, né, eu só posso utilizar, né, nessa forma quando há um investimento acima de 20 milhões de reais. Abaixo de 20 milhões é proibido. Né? Então, lembrando que a PPP eu tenho um investimento do ente privado que vai entrar com dinheiro, vai entrar com tecnologia, vai entrar com mão de obra, juntamente com o Estado para a realização daquele serviço público, para a realização daquela obra pública. Né? O período de prestação de serviço também, né, é proibido, né, a realização de PPP quando o período da prestação de serviço seja inferior a 5 anos ou superior a 35. Né? Então, eu só posso fazer PPP, né, acima de 5 anos, né, e abaixo de 35 anos. Então, eu não posso fazer um contrato de PPP, por exemplo, de 50 anos. Tá? Posso fazer de 30 anos, posso fazer de 20 anos, mas eu também não posso fazer de 2 anos. Eu posso fazer de 6, de 7 e assim por diante. O objeto também é proibido a realização de PPP quando o objeto da PPP for unicamente fornecimento de mão de obra. Eu também não posso fazer uma PPP, por exemplo, simplesmente para fornecimento de mão de obra para o Estado. Então, o Estado quer contratar seguranças, por exemplo, para as escolas. Eu posso fazer por PPP? Não. Fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos, eu não posso fazer única e exclusivamente com a PPP. A PPP tem que ser, eu posso fazer como a realização de uma obra, mas também, juntamente com essa obra, uma prestação de serviço público. E por último, uma vez que a licitação pública, uma vez que a PPP, que já vimos que ela é um contrato, né, é uma concessão pública, né, então já vimos que concessão pública precisa ser feita licitação, né, a licitação da PPP sempre deve ser feita na modalidade de concorrência. Ora, se já vimos que a PPP é considerada uma concessão, e vimos também
que para a realização de uma concessão é preciso ser feita uma licitação na modalidade concorrência, a PPP da mesma forma. Precisa ser feito também licitação para eu fazer uma PPP e nessa modalidade, concorrência. Não se preocupem em saber o que é licitação ou concorrência, porque isso vai ser objeto do próximo semestre, onde a gente vai estudar de forma detalhada o que vem a ser uma licitação, e principalmente uma licitação na modalidade concorrência, não é objeto do nosso estudo agora, né? Mas fiquem vocês sabendo já que para eu ter uma PPP, eu preciso de uma licitação na sua modalidade concorrência. Né? Se for feito de uma outra modalidade, ela vai ser considerada nula. E com isso a gente termina a aula de hoje. Vimos na aula de hoje todo o estudo sobre parceria público-privada, desde o seu conceito, que é aquele contrato, aquela concessão pública, onde tem a coparticipação tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública. Vimos as duas modalidades de PPP, a patrocinada e a administrativa, e vimos quando é proibido a realização, ou seja, as limitações para a realização de PPP, né, e qual que é a modalidade de licitação definida pela lei. Peço a todos que sempre leem a apostila, compareçam às aulas no Microsoft Teams para esclarecimento das dúvidas e estou sempre à disposição para quaisquer esclarecimentos. Bons estudos a todos!